Olá, não é uma mera coincidência você ter encontrado este vídeo. Tem a mão do Senhor no meio disso aí. Ele está querendo te abençoar, te fortalecer, firmar você mais ainda, né? E levar a pregar a palavra dele. Esse vídeo, ele mostra algumas cenas, né? Da viagem de volta para casa. Eu estava no Pará, eu sou de Goiás, e eu estava no Pará pregando ali num congresso em algumas igrejas. E aí eu tenho alguns vídeos aí, você pode procurá-lo que vai encontrar, da minha ida, da minha... algumas coisas ali de estadia, eu andando de trem de ferro, que era o meu sonho. Eita, Deus lindo que realiza sonhos. E aqui estou de volta para casa. Aí quando eu pensei em fazer aqui uma palavra, uma edição, veio na minha mente. De volta para casa. Lembrei loguinho, eu sei que é pelo Espírito Santo. A nossa volta para casa é eterna, nós temos um lar, temos que estar em santificação o tempo todo, vigilantes, aguardando o lindo, prazeroso, maravilhoso dia em que encontraremos com Jesus nos ares e nós vamos para a casa. Eu quero aqui estar lendo a Bíblia Sagrada e falar a parábola da grande ceia. Primeiro que em Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Nós temos que estar prontos. Somos a noiva do Cordeiro. Lá em Lucas 14, a partir do 15, diz assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Eita, mistério! Fique comigo, vamos aí à explicação. A parábola em estudo trata de uma lição espiritual de profundo significado evangelístico e escatológico. Evidencia a primazia de Israel, sua ingratidão ao Senhor e a extensão do caráter universal da graça de Deus ao propiciar o maravilhoso convite de salvação a todos os homens e culminar com a ceia nas bodas do Cordeiro. O dia e o lugar. Jesus estava em um dia de sábado na casa de um fariseu, no cumprimento de mais uma jornada em sua gloriosa missão terrena. Então, de repente, um dos que estavam à mesa não se conteve. Então, ele fala assim para Jesus: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. De acordo com os estudiosos, né? Aí dos costumes orientais, comer pão é uma expressão idiomática, viu, do Oriente Médio. Ela significa participar de uma refeição. Enquanto os outros ficaram calados, aquele homem entendeu bem a mensagem de Jesus e seu sentido espiritual. Ele tinha ouvidos para ouvir. Não adianta admirar dos grandes sermões, as grandes pregações, se não aguardar no coração. Tem que guardá-las no coração e praticar, certo? Tirar aquilo que a pregação está dizendo: não faça, então não faça. Faça, então faça, tá bom?
A grande ceia, sem dúvida alguma, nós entendemos que o homem rico, ele tipifica que, no caso, ele tipifica Deus. Os convidados em primeira mão eram os judeus. Nós podemos ver lá em Isaías 25:6 uma mensagem profética, da qual Deus prepararia uma grande festa para Israel no futuro, quando a nação se convertesse espiritualmente. A grande ceia, na parábola, prefigura o banquete a ser realizado nos céus por ocasião das bodas do Cordeiro. Dele participarão todos os que aceitaram o convite para a salvação em Jesus Cristo. O dono da festa, ele dá ordem a um servo dele, um servo de confiança. E ele fala para ele: sai e diga, porque já havia um convite lançado antes. Sai e faça o segundo convite. E diga a eles que já preparei a mesa já está posta, o banquete está preparado, podem vir. Então aquele servo, ele sai, né? E ele representa todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, todos aqueles que semeiam, que evangelizam. Esse servo representa, então, essas pessoas. Então, por isso, nós somos chamados a pregar para todos os povos, tribos e nações. E ele sai a esse serviço. E ele vai, então, falar, né, para eles que o Senhor já preparou o banquete, que eles venham, então, comer, alimentar, né, daquele banquete. Não foi isso? E nós sabemos que naquele tempo, o Senhor enviou os profetas e os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, para poder falar da salvação em Jesus. Mas os judeus recusaram isto, rejeitaram esse belo, único e maravilhoso convite, né? Convite da salvação. Então, vamos falar do primeiro convite. Entendemos que os primeiros convidados foram os israelitas. Lá no Antigo Testamento, já convidara Israel, Deus já tinha convidado ao arrependimento. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Podemos encontrar isso em várias passagens. Entendemos que Ezequiel 33:11, Jeremias 35:15, Isaías 26:6, Deus promete a Israel um grande banquete. Se não bastasse o convite através dos profetas, Deus envia, pessoas e o ilustre filho dele. Vai lá, né? Vai lá. Deus não precisava de mandar Jesus pregar para eles, não. Bastava os profetas. Mas eles foram fechando o coração, e nem o Filho de Deus eles aceitaram. Mas o Filho de Deus, maravilhoso, tinha mais alguém para salvar. Os gentios. Eu faço parte, né? Fazia parte dos gentios. E eu cheguei até Jesus. Ele me salvou. Ele te salvou e vai salvar a muitos. Que maravilha! Entre os orientais, um convite só era aceito se ele fosse formulado 2 vezes. Um antes da festa, o qual exigia a confirmação de que fora aceito, e o outro quando estivesse pronto, né, na hora do banquete, no dia mesmo. Então, o convite foi feito realmente a Israel, primeiro pelos profetas e outro por Jesus, né? E hoje ainda estamos a pregar. Esse convite ainda está aberto hoje. Mas houve uma rejeição a esse honroso convite. Nada justificava a ausência dos convidados com desculpas sem sentidos. Mas como que pode uma coisa dessa? O primeiro fala assim: eu comprei um campo, me perdoe, não posso ir. Aquela hora era tal desculpa um insulto ou uma falta grave não comparecer àquela festa. A comida já estava pronta, já estava à mesa.
contava, o dono da casa contava com aquele convidado, porque no primeiro convite, ele ficou atento que ele viria, né? Mas de repente, não, nós somos, é como se falasse, nós somos de Deus, mas na hora que vem o filho amado, nós não queremos ele, e por aí vai. Tá, a comida já estava posta à mesa. Na época da parábola, ninguém comprava um campo sem conhecer cada metro quadrado dele com a palma da mão. Eu não compraria um campo, não. Eu estou vendo anúncio ali de uma terra e uma chácara aí de um alqueiro, e eu vou comprar aquele um alqueiro. Não, eu estou vendo pela internet, moço, eu vou passar o Pix, essa terra eu estou comprando ela, viu? Tá aqui o Pix da terra. Pelo amor de Deus, gente, ninguém faz isso, não é? Imagina esse povo oriental não fazia nem faz, comprar terra sem que antes a meça, a veja. Então, como que ele fala que eu comprei uma terra? Comprei um campo. Como que ele comprou e agora que ele está indo ver? Aqui entra uma mentira no meio desse negócio aí, uai. Misericórdia. Então, além disso, a ceia era oferecida ao escurecer do dia. Não justificava alguém ir olhar um campo de noite. Que hora, hein, para essa pessoa ir ver esse campo? E olha que tem muita gente fazendo isso, viu? No sentido espiritual. Vemos que os judeus rejeitaram a Deus e a Cristo sem razão, pois todas as profecias apontavam para Jesus, o qual veio na plenitude dos tempos. Podemos ver isso em Gálatas 4:4. Aquele convidado é típico das pessoas que, ao ouvir o evangelho, rejeitam o apelo, preocupadas com as coisas materiais, dão mais valor à terra do que a Jesus. Hoje eu não vou no culto porque eu comprei uma casa e agora eu vou com a família ver a casa. Não, eu não vou porque eu comprei, deixa eu ver, um carro e eu vou dar uma volta nele. Não, eu não vou no culto, eu não vou no culto. E é assim, tem um congresso na igreja, eu não posso ir porque é por isso. E é tantos porquês. E os convidados sabem que a festa vai acontecer e não vai aguardar. É como um congresso. É igual eu estava falando no início. Eu tinha um congresso para ir pregar lá em Palmares do Sul, no Pará. Aí, de repente, tá lá marcado o congresso. Não, é o seguinte, não, eu não vou porque eu comprei uma terra ou comprei um carro, alguma coisa, tem que eu não vou, pastora ou pastor. Aí, de repente, eles têm que cancelar o congresso para mim poder ir no dia que eu puder. Não, não é assim. Vai acontecer aquele congresso. E não vai ser mudado. Não é assim? Então aconteceu, o Senhor fez as maravilhas porque tinha marcado. E aí a mesma coisa, a festa no céu, está marcado o dia e a hora. Deus sabe o dia e a hora. E aí vai esperar alguém achar que, não, agora é hora, agora eu vou ver. Não é assim. Não é assim. Estão dando mais valor às coisas terrenas do que a Deus, ao convite maravilhoso do Senhor. O outro fala, comprei 5 juntas de bois. Outra desculpa ridícula, né, gente? No Oriente Médio, se alguém comprava bois, examinava, gente, todinho o boi. Examinava os dentes, examinava o boi, o peso. Gente, eles examinavam todo o boi, né? Para depois comprar. E esse aqui vem falando, eu comprei 5 juntas de boi. Como que ia comprar boi sem ver? E se tivesse velhinhos, doentes, sem força, para puxar ali aquele instrumentos, né? Parará ou algo parecido. Então, isso era feito de dia, à luz do dia. Se fazia um negócio desse nessa época. E até hoje, quem vai comprar boi sem ver, né, gente? Não tem como. Então, no caso, o convidado disse, já os ter comprado, eu já comprei, né? Eu já comprei 5 juntas de boi. E a ceia era à noite, ninguém ia experimentá-los. Eu comprei os boi e agora eu vou lá experimentá-los. Não tem isso. Então, mesmo com a falsa cortesia da desculpa, o convidado dava mais valor aos bois do que ao dono da festa, ao seu amigo dono da festa. Hoje ainda está acontecendo isso demais. Há homens, por exemplo, um dos
que eu posso dizer, homens empresários, homens donos de fazenda, que não querem mais ouvir o evangelho, não tem mais tempo para isso, não conseguem aceitar o convite, não tem tempo, eles têm muito boi para cuidar. Sabia? Tem muito servo para tomar conta, tem muita tarefa, indústria muito grande, comércios, tanta coisa. Como é que vai ter tempo para Jesus? Eles nem semeiam na vida de quem semeia a palavra do Senhor, porque se pelo menos fizesse isso, estaria fazendo uma missão tremenda. Mas não, fica ali, é muito pouca gente que faz isso. Fica ali, não tem mais tempo, conhece, sabe que Jesus vai voltar, mas não tem tempo. Acabou, fechou o tempo, né? Isso aí envolve carro, casa, avião, roupa, comércio, envolve tudo. Misericórdia. Então esse aqui deu uma desculpa feia, hein, gente? Olha só, eu comprei 5 juntas de boi e agora eu tenho que ir lá experimentá-las. É como alguém dissesse hoje, Jesus, eu não tenho tempo. Eu comprei um trator, uma máquina agrícola, um carro, alguma coisa, eu não tenho tempo. Então, os 2 tipos de convidados que eu falei aqui, um que comprou um campo e um que comprou 5 juntas de bois, está representando aqueles que amam mais as riquezas materiais do que as espirituais. Viu? Eles amam mais, eles apegaram mais. Isso até lembra daquele jovem, né? Rico, o qual saiu triste, porque ele não ia desapegar das fortunas. O pecado não é ter fortuna, o pecado não é ter riqueza, o pecado é ter o coração na riqueza. Aí é pecado, pode crer, pode crer. O outro diz assim, o terceiro, casei, não posso ir. O que deu essa desculpa foi a mais rude. Essa foi deselegante, né, gente? Foi feia mesmo. Visto que, como os outros, já houvera recebido o convite, certamente confirmado, já tinha confirmado, eu vou sim, como era o costume da época. Só que agora o banquete pronto, ele diz, não, eu não vou. É aquele tipo de pessoa que ama mais os outros, os familiares, os amigos, né? Do que o mundo espiritual, do que uma festa na igreja, do que as bodas do Cordeiro. Na verdade, ama mais as pessoas do mundo do que Jesus. Casar não era errado. Agora, casar bem naquele dia. Não, eu casei cedo, eu casei ontem. Que coisa, hein? Ele sabia, o casamento dele já estava marcado. Se ele casou, aí então ele sabia do convite. No primeiro convite ele iria dizer, eu não posso porque eu vou casar nessa data. Nessa semana, uma vez que durava uma semana o casamento. Ele disse, eu casei, não posso ir. Estava ocupado, né? Demais. Tem muita gente ocupada aí e casando com pecado. Aqui fala de casamento físico. Lá eu quero falar uma coisa. Tem muita gente casando com pecado. Por isso não estão indo para a igreja, não ceiam mais, casando com as modernidades dessa vida, esfriaram na fé. Então é isso aí que está acontecendo. Mas tem um povo que tem a vitória garantida aí da salvação, porque abandona tudo, recusa tudo, por causa de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. E então a indignação do dono da festa, esse anfitrião, ele ficou indignado. Ele manda o servo que vai correndo. Quer dizer, tem um banquete muito grande e meus convidados aí de honra não querem. Aí o que ele faz? Vai correndo, vai. Você vai e convide aqueles indesejáveis, que eram os pobres, cego, aleijado, manco. Mas quem que seria esse povo? Vamos entender melhor isso aqui? Primeiro, os pobres eram os gentios, considerados os deserdados das riquezas de Deus. Toda a riqueza era para os judeus. Eles até receberam herança que não eram deles. Foram para a Nova Canaã lá, né, que Deus deu para eles, uma terra que emana leite e mel, que eles plantaram, eles não plantaram e colheram. Eles enriqueceram. O Senhor fez com que eles vencessem os inimigos e tomassem posse das terras, das casas. E aí esse povo ficou rico.
Mas os gentios não podiam receber tamanhas riquezas. Só que eles rejeitaram. E esta riqueza vieram para os pobres, os gentios. As riquezas divinais não eram para os gentios, era para Israel. Só que os gentios considerados pobres, esses receberam. Eu fui uma gentil. Eu vou falar assim, né? Nós não somos israelitas, não tínhamos o direito da salvação, dessa grandeza, dessa riqueza tremenda. E o Senhor vai lá, chama os pobres, quer dizer, chama aquele que não é judeu. Chama eles para a festa. Meu Deus. Entretanto, na sua graça, o Senhor convida quem não tinha direito à salvação. Meu Deus. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Está lá em Isaías 55:1, viu? A princípio, o seguinte, o segundo convite começou dirigido aos proscritos de Israel, mas se estendeu aos gentios. Podemos ver isso também em Marcos 16:15. Num sentido mais amplo, os pobres são todos os homens que não possuem o suficiente para comprar a salvação. Salmo de número 49, versos 6, 7, 8, fala disso, né? Ninguém tem dinheiro para comprar a salvação. Tem uma alma se rendida diante dele. Aí, ele também lança um convite. Vai lá, chama os aleijados aí. Os gentios eram aleijados, devido à sua formação espiritual deformada pelas falsas religiões do budismo, hinduísmo, espiritismo, filosofias, sofismas e tantos outros. Jesus, o médico divino, trouxe a cura espiritual e física aos enfermos. Depois vem os cegos, esse convite dirigido a eles, eram os que integravam. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, os que estavam sentados na região e sombra da morte. Mateus 4,16. Para esses a luz raiou, viu? Jesus veio convidar os homens a serem curados da sua cegueira espiritual. Ao que se apresentar, diante deles, ele se apresenta, vou esclarecer, Jesus, ele apresenta ao cego espiritual, ele se apresenta e ele é a luz, então ele é a luz que se apresentou. Você pode encontrar em João 8,12, né, que Jesus é a luz do mundo. A igreja do Senhor, no sentido universal e local, precisa ser portadora dessa claridade, dessa luz aos cegos para que venham para a salvação. Tudo já está preparado. Também manda um convite aos mancos, eram os que não tinham firmeza na fé, cocheavam entre dois pensamentos. Hoje há muita gente manco espiritual e nós devemos pregar a essas vidas para que eles sejam firmes no Senhor. Salmos 40, verso 2. Por fim, o último convite, ele fala, ainda há lugar, e o servo da parábola, ele obedece e vai chamar pessoas nas ruas, nos bairros, convida, né, os indesejáveis, descritos, sai buscando pessoas, e volta ao seu Senhor e lhe diz surpreendentemente que fez como ordenado, mas ainda havia lugar. É uma figura espiritual da grandeza do reino de Deus. Por mais que se pregue o evangelho, enquanto a porta não se fechar, sempre haverá um lugar. Vinde, pecador, ainda tem lugar para você. Vinde, arrependei dos vossos pecados e chegai a Deus. Vinde, você que afastou, vinde, venha para o Senhor. E eles são forçados a entrar. Mas como assim? Como a casa não ficou cheia, o dono da festa ordenou que fosse levado um terceiro e último convite aos que estavam pelo caminho zivalados, desejosos de que mais viessem e muito mais pessoas enchessem a casa, né, para o grande banquete. Vemos aí uma figura da graça de Deus, do seu amor maravilhoso que se estende aos perdidos. Pelos caminhos zivalados estão perdidos por aí. São os piores pecadores,
A igreja de Jesus deve levar o evangelho aos bêbados, aos entorpecentes, né, que usam, são dependentes químicos, né, aos drogados, às prostitutas, aos assassinos, aos homossexuais, viu? Aqueles meninos de rua. Lembrando que tais pessoas podem estar precisando de uma palavra de salvação. Às escolas, universidades, aos palácios e aos casebres, aos lugares mais milionários e aos lugares mais pobres. O Senhor está nos enviando a pregar a palavra dele. Ele sempre nos dá a oportunidade. Há pessoas dentro da igreja, visitando a igreja, ou até indo nos cultos, mas que estão no estado miserável de pecado. E essas pessoas precisam de salvação e está bem diante de nós. Então, na realidade, hoje a igreja tem de forçar as pessoas a ouvir o evangelho nas ruas, nas praças, nas casas, para todo lado. A pregação deve chegar através das redes sociais, do rádio, de tudo. A pregação tem que chegar como estou aqui ministrando e mostrando o amor de Jesus e um banquete lindo, maravilhoso que está quase sendo a hora de servi-lo. Então, nós temos que incomodar os ouvidos da humanidade para a grande salvação. Deus nos ajude nessa contribuição de evangelismo, para que a casa do Senhor naquele dia esteja cheia e todos os lugares da mesa nas bodas do Cordeiro esteja ocupado pela humanidade. Então, estenda o teu convite. Você às vezes fica horas, né, vendo aí o celular, tantas coisas, TikTok, é tanta coisa que você vê que eu não sei mais nem o que é. Mas eu vou te falar uma coisa, divulgue a palavra do Senhor. Divulgue. Se você é empresário, você não tem tempo de evangelizar, de divulgar, nós estamos abertos sim. Você pode ter certeza, eu tenho meu canal só para pregar a palavra do Senhor. Só para divulgar a palavra do Senhor, hinos que entram com a salvação. Eu posso estar sendo ousada em fazer isso, mas tanto eu como tantos outros das redes sociais que pregam a palavra, às vezes está precisando até de doação, precisam até do dinheiro para poder estar percorrendo, estar andando, estar tendo tempo, né, não fazendo outro tipo de serviço, mas está tendo tempo para divulgar a palavra, e aquela coisa fora do tempo, e a gente está lutando, enquanto a pessoa é um empresário, às vezes está ajudando tantas coisas que não está contribuindo com o evangelismo, que a palavra venha entrar no seu coração. Você tem uma rede social, pregue a palavra do Senhor. Vamos pregar a palavra do Senhor. Fica aí mais um vídeo e que o Senhor possa fazer uma obra linda e tremenda. O meu nome aqui é Rosa Dias, é Missionária Rosa Dias. Se você quiser, então, compartilhar, se você quiser ajudar, se você quiser orar, ou se você quiser fazer uma oração, deixe comentário. Pode deixar aí que eu vejo todos os comentários. rosadiasac@hotmail.com. Sou aqui do interior de Goiás. E os meus inscritos estão debaixo de oração, porque eu tenho orado pelos meus inscritos, ainda que eu os não conheça. Que o Senhor venha curar, prosperar, libertar, fazer obras lindas e maravilhosas. Quer reconciliar com o Senhor, aceitar Jesus como Salvador? Deixe seu comentário. Estamos aí pronto para isso. Beijo no coração. Fique na paz do Senhor.